Vou fazer uma pesquisa de campo, uma breve pesquisa de campo. Vamos lá. Caio, boa noite. Tudo bem? Se apresenta pra galera, Caio. Boa noite, meu nome é Caio, como você falou. Quantos anos você tem, Caio? Tenho 25. 25 anos. Fica em pé pro pessoal te ver, Caio. Aí, uma salva de palmas pro Caio. Caio, responde pra mim uma coisa. Quem é Deus pra você? Cara, Deus é meu pai. Muito bom. Meu pai, meu criador. Ele viu a arte do culto. Não vi, amém. Respondeu amém. o que eu queria. Eu não vi. Glória a Deus. Uma salva de palmas pro Caio. Roginho. Eu não posso fazer assim, né? Senão dá microfonia, Luca. Foi mal. Roginho, quem é Deus pra você? Meu pai também. Seu pai também. Excelente. Agora todo mundo descobriu que a resposta é certa, ninguém vai dar uma resposta alternativa. Deixa eu ver uma dama pra gente conversar. Oi, tudo bem? Como você chama? Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Jéssica, quem é Deus pra você? Meu centro. Meu centro. Excelente. Uma salva de palmas pra Jéssica. Glória a Deus. O pessoal sacou a parada, porque normalmente quando a gente pergunta quem é Deus, fora do culto ou fora do ambiente onde a gente postou a arte do Instagram, que o tema de hoje é Nós Somos Filhos, a resposta normalmente que o pessoal me dá, segura o microfone aqui, por favor, obrigado. A resposta normalmente que o pessoal me dá é: Deus é tudo. Deus é tudo para mim. Deus é Deus, né? Você já ouviu essa? Deus é, quem é Deus? Davi, você vai perguntar isso para mim, cara? Deus. Eu acredito em Deus. Deus está aqui comigo. Entendeu? E são perguntas que, às vezes, elas não respondem e elas não dizem respeito diretamente àquilo que a palavra de Deus nos diz sobre quem Ele é. E aí, quando a gente para pensar, uma das coisas mais interessantes que a palavra de Deus nos diz a respeito sobre quem Ele é que Deus é Pai. Isso é tão incrível, isso é tão maravilhoso, porque pensar em Deus como Pai tem que ser transformador, pensar em Deus como Pai tem que ser libertador. Sabe, é difícil a gente pensar em Deus como Pai, porque normalmente quando a gente vai pensar em Deus como Pai, a gente tenta trazer um pensamento, uma figura humana, uma concepção humana de um pai, e aí a gente traz e a gente aplica essa ideia para Deus. E é muito louco porque quando foi para o meu filho nascer, na semana que meu filho ia nascer, eu conversei com algumas pessoas, com alguns pais. E aí o pessoal, e eu não combinei com a galera, a gente foi trocando ideia assim. E pessoas diferentes, em lugares diferentes, me falaram uma coisa. Eles me falaram uma coisa que eu achei que era clichê de crente, porque crente gosta de clichê. Crente gosta de repetir as mesmas coisas, de falar as mesmas frases. E eu achei, isso deve ser mais daquilo que a gente sempre fala. Que eles falavam assim: Davi, quando o seu filho nascer, na sua cabeça vai virar uma chave. E você vai começar a pensar o amor de Deus de uma forma completamente diferente, mais profunda, como você nunca pensou na sua vida. Espila, faz sentido você que é pai? Tem mais algum pai aqui? Levanta a mão, mais algum pai? Faz sentido, pai? Faz sentido, pai? Faz sentido, Luca? Você vai pensar o amor de Deus de uma forma diferente quando você olhar para o seu filho. Eu falava, crente gosta dessas paradas, né, mano? Eu nasci na igreja, mano. Esse cara quer me trazer novidade agora. Irmão, eu vou falar uma parada pra você, velho. Do fundo do meu coração. Eu não gosto de sangue, tá ligado? Eu não gosto dessas paradas assim. Aí eu ficava falando que eu não ia ver o parto. Porque eu ficava falando assim, mano, se eu cair e desmaiar na sala de parto, a Jamila lá e eu desmaiado, os médicos só vão me socorrer depois de acabar o parto. Já pensou que cena? Ei, Davi, como é que foi? Desmaiei. Já pensou, mano? Tem gente que desmaia. Imagina, uma vergonha. E aí, beleza. Mas, velho, é um bagulho que não tem explicação. Eu assisti o parto, eu filmei o parto. E a hora que eu peguei aquele carinha no meu braço,
que eu nunca tinha visto aquele carinha na minha vida, só no ultrassom, na verdade. A gente ficava imaginando como ia ser, mas a gente não sabia como ia ser o rosto dele. E a hora que eu peguei aquele carinha na minha vida, é uma sensação de eu amo esse cara de uma forma tão profunda, tão surreal. É uma parada assim, filho, a partir de agora, papai faz qualquer coisa para que você viva no caminho do Senhor, para que você tenha uma vida boa. É uma parada que não tem explicação, meu irmão. É um negócio que bate no seu coração na hora e você fala assim, meu Deus, eu sou pai. E aí, quando você tem a concepção de que você é filho de Deus, e você para pensar que você já ama o seu filho, aquele carinha pequenininho, que ele depende de tudo, você vai fazer tudo, porque ele não consegue fazer nada, cara, então você vai fazer tudo para ele, e você começa a pensar, o tamanho do amor que você sente pelo seu filho, agora, o amor de Deus, o Pai, é infinitamente maior, e aí essa concepção, ela começa a acontecer na minha mente, eu falo assim, e eu estou aprendendo, meu filho hoje está com 22 dias, tem muita coisa para aprender ainda, cara, mas você começa a compreender a profundidade do amor de Deus, e a gente começa a entender algumas coisas, até a maneira como eu enxergo o meu pai mudou, o meu pai, pastor Domingos, a maneira como eu enxergo o meu pai mudou. E aí a gente começa a pensar algumas coisas, interessante, porque Marcos capítulo 1, versículo 11, nos fala uma coisa muito legal. Coloca aí Marcos 1:11, por gentileza. Olha só, Marcos 1:11. E uma voz do céu disse, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. O que está acontecendo aqui? Deixa eu te explicar. Jesus foi batizado. E no momento que Jesus é batizado, acontece uma parada muito profunda. A gente começa a ler os evangelhos, e esse texto ele aparece nos 4 evangelhos, e a gente começa a ler os evangelhos, às vezes a gente passa batido, afinal de contas a gente já conhece o texto do batismo de Jesus. Então a gente passa batido. Mas deixa eu falar uma coisa. O que está acontecendo aqui é maravilhoso. É uma confirmação, uma das confirmações na Bíblia da Santa Trindade, cara. Nós adoramos a um Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Dá um amém no seu lugar. O que isso significa? Deus é um só, Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus. É isso. Esse é o mistério da Trindade, mano. Agora, a palavra Trindade não aparece escrita na Bíblia. Não tem um versículo que fala Trindade. A gente compreende a Trindade em textos como esse. Como assim? Mano, olha, imagina, você precisa imaginar agora, vem comigo. Jesus entra na água. João Batista batiza Jesus. A hora que Jesus sai, o céu abre. O céu abre. O que é céu aberto? Mano, talvez tinha nuvem e as nuvens saíram. Talvez uma luz brilhou. Talvez algum sinal no céu que a gente não consegue compreender. O céu abriu e o pessoal viu o que estava acontecendo. Quando o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba. E aí vem a voz do céu e fala essa frase: esse é meu filho amado, que me dá muito prazer. Quão poderoso é esse acontecimento? Só para você entender, Jesus aqui está sendo anunciado para o mundo pela voz do próprio Deus. Deus o Pai está apresentando Jesus para a humanidade. Agora, a Bíblia nos diz que Jesus tem muitos nomes. Jesus é o príncipe da paz, Jesus é rei. Isso aqui é a coroação de um rei. Imagina, o céu aberto, a pomba descendo. Esse momento é a coroação do rei Jesus. E Deus poderia ter falado: esse é o rei Jesus. Deus poderia ter falado: esse é o príncipe da paz. Deus poderia ter falado: esse é o leão da tribo de Judá. Mas Deus decidiu falar: esse é o meu filho. Mano, quão profundo é isso? Quão assustador, quão maravilhoso, quão incrível é o fato de que Deus anuncia Jesus para a humanidade como filho. O céu está aberto, o que significa que o único caminho para a glória, para a eternidade, é através do Filho. Isso é tão incrível, isso é tão poderoso, mas Deus usa o termo filho.
E aí a gente começa a pensar, porque da mesma forma como Deus chama Jesus de filho, através do sacrifício de Jesus, João capítulo 1 vai nos dizer que nós também recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Dá uma glória a Deus no seu lugar aí, mano. Tem algum filho de Deus aqui? Dá uma amém no seu lugar. Só que a gente precisa começar a pensar a respeito dessa parada de ser filho de Deus. A gente precisa começar a pensar, por quê? Porque é até meme, né? Às vezes o cara posta um story fazendo alguma coisa, sei lá. O cara tá sábado à tarde na piscina, sei lá. Aí o cara posta assim: ah, tô aqui de boa, né? Porque eu também sou filho de Deus. Talvez. Nossa, Davi, como assim talvez? É porque essa concepção de que todo mundo é filho de Deus não é 100% correta. Nossa, Davi, polêmica. Não, palavra. Olha só, olha que interessante isso aqui. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem recebeu o direito? Aqueles que creram e o aceitaram. Tem um outro texto em Efésios que fala que nós fomos adotados por Deus. Ora, por que nós fomos adotados por Deus? Simples, por causa do nosso pecado. A gente é tão pecador que a gente era inimigo de Deus. E o nosso pecado nos afastava dele. E a gente não tinha como se relacionar com Deus. Ninguém pode salvar a si mesmo. Não existia caminho até Deus. Mas por causa de Jesus, o céu se abre. O caminho está aberto. A gente pode chegar até o Pai. E agora nós somos adotados e nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai. Pai. Nós fomos adotados por Deus. A gente estava aí, desgarrado, perdido, afundado no pecado. Mas Deus nos trouxe para si, nos adotou e nos colocou na sua gigante e enorme, poderosa família, onde tem um crente reunido. Esse crente é seu irmão. Posso ouvir um amém ou não? E o que é que isso tem a ver com a sua vida, meu irmão? Tudo. Como é que você enxerga Deus? Minha palavra hoje é muito simples, muito rápida. Mas como é que você enxerga Deus? Como é que você se relaciona com Deus? Porque a gente pode até saber e falar que Deus é Pai, mas será que a gente compreende a profundidade e o impacto e como isso tem que mudar a forma como eu me relaciono com Deus? Porque tem gente que até fala que Deus é Pai, mas só se relaciona com Deus como se ele fosse um carrasco, um juiz. Deus é o justo juiz, mas Deus é Pai também. O problema é que quem enxerga a Deus sempre como juiz, vai viver a vida sempre como acusado. E vai viver uma vida oprimido, achando que Deus está pronto para te julgar, te agredir e te machucar a cada erro. Sendo que é interessante que em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, olha que interessante, Mike. Quando Adão e Eva pecam, Deus não chega perguntando: o que vocês fizeram? Por que vocês fizeram isso? Deus chega e fala o quê? Adão, onde você está? Porque Deus é Pai. E aí o amor do Pai nos traz para perto. Deus nos ama, mesmo a gente sendo pecador. Ele não quer deixar a gente nesse estado, mas Ele nos ama, mesmo a gente sendo pecador. E esse amor tem que ter um impacto profundo na sua vida, meu irmão. Porque daí agora, a gente precisa entender que se você está vivendo a sua vida cristã como se o cristianismo fosse um fardo, está errado. Se você está se relacionando com Deus, achando que é pesado e está chato e eu não aguento mais, está errado, porque Deus é o Pai de amor que te ama, que te abraça, que te acolhe, que te perdoa, que derrama graça sobre a sua vida e graça sobre graça, cara. Tem uns 2 amém aí de alguém que entendeu a graça do Senhor Jesus Cristo. E a última vez que eu preguei, aqui antes do meu filho nascer, é interessante porque eu li um texto que fala que quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe quem são as melhores pessoas que entendem a paternidade do Senhor Deus? É quem sabe que sem Deus o negócio estava muito feio, tinha tanto pecado que ele sabe, eu fui muito perdoado pelo meu Pai, teve muito perdão, mas como a gente já falou, qual que é o problema? Só de falar que Deus é Pai, tem gente que dá gatilho, porque o seu pai terreno falhou com você, mano. Às vezes seu pai terreno, sua mãe,
aqueles que eram responsáveis por você, cometeu algum tipo de atrocidade com a sua vida. E aí, é complicado pensar a respeito disso, porque quando você pensa em Deus, o Pai, a primeira coisa que vem é o seu pai que deu aquele vacilo, cometeu aquele erro, fez aquele pecado. A gente está numa nação que tem um índice de abandono paterno gigantesco. Então, às vezes, falar que Deus é pai para alguém é a última coisa que ela quer ouvir, porque ela não quer que Deus seja parecido com o pai dela. E aí a gente precisa começar a trabalhar a ideia de que os nossos pais, eles vão falhar, e eles vão errar, e eles vão pisar fora, e eles vão fazer alguma coisa que está errado, mas Deus é o pai que não falha. Deus é o pai que não falha. E tem um texto que eu gosto muito, cara, mas eu gosto muito desse texto mesmo. Olha isso aqui, Mateus 7, versículo 9, até o versículo 11. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. O melhor pai do mundo, perto de Deus, não é um bom pai. E está tudo bem, porque eu não quero ocupar a função de Deus na vida do meu filho. Nenhum pai tem que tentar fazer isso. A gente precisa entender que o pai perfeito é um só, é Deus. E toda vez, sabe aquela parada que não tem explicação? Aquela história que o pai faz um monte de coisa, abandona, larga, e ainda assim, aí a gente olha e fala assim: poxa, mas ainda assim o cara quer buscar, quer ir atrás, quer conhecer. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Biblicamente falando, isso é um anseio pelo pai eterno, mano. Pelo pai que não falha. E talvez o seu pai fez algo com você. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está te dando a oportunidade de fazer diferente com a sua família. Não precisa ser assim na sua vida, na sua casa e na vida dos seus futuros filhos. Você pode ser diferente daqueles que vieram antes de você. Você pode ser bênção na vida dos seus filhos. Você não precisa repetir os erros do seu pai. Pelo contrário, você pode ser alguém completamente diferente e você pode tentar buscar cada vez mais ser semelhante ao Pai eterno. Posso ouvir um amém ou não? E aí, por que isso é libertador? Porque na casa do Pai a gente tem a liberdade de ser quem a gente é, mano. Na casa do Pai é o lugar onde a gente se desarma. Na casa, quando a gente vai conversar com o Pai, é o lugar onde a gente não está, ou não deveria estar com 10 pedras na mão, mas é o lugar onde a gente deveria ser transparente. É muito louco pensar a respeito disso. E eu reconheço que eu tive um privilégio gigantesco de crescer com os meus dois pais em casa, meu pai e minha mãe, e crescer com meus pais em casa, e crescer com os meus pais, os dois evangélicos, os dois cristãos. Privilégio gigante. Eu reconheço isso. Mas é maravilhoso pensar que eu também poderia chegar, e eu posso chegar como eu estava fazendo agora, antes de vir para a igreja, e eu posso sentar com meu pai, e eu posso trocar uma ideia, e ali naquele momento não tem personagem. Se eu estou triste, eu posso ficar triste, eu não tenho que sorrir forçado para ele. Se eu estou feliz, eu posso compartilhar a alegria, a felicidade, e ele vai ficar feliz comigo. O que significa isso? É a liberdade. Só que você precisa ter esse relacionamento com o seu Pai eterno, mano. E não viver achando que o seu pai está só te castigando o tempo todo e as coisas que estão acontecendo é tudo culpa de Deus e Deus não me ama, Deus não me quer e Deus está jogando praga na minha vida e a minha vida não está andando, Deus não gosta de mim. Repreende isso na sua vida em nome de Jesus e entenda de uma vez por todas, Deus é o seu Pai e o amor que Ele tem por você é gigantesco. E se você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, nada nessa vida, nada nesse mundo, nada no planeta Terra, nada pode te separar do amor de Deus. Nada.
Não tem nenhuma força maligna, não tem nenhum acontecimento, não tem nenhuma força da natureza, nada nunca vai poder te separar do amor de Deus. Se você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o acesso ao Pai. E por que isso é transformador? Porque antes da vinda de Jesus não existia esse acesso. Antes da vinda de Jesus a gente precisava de um mediador. A gente precisava de alguém entre nós e Deus. Tinha um sacerdote. E o sacerdote intercedia. O sacerdote fazia a vez do povo. Hoje a gente não precisa mais. Você tem acesso ao Pai de onde você quiser. Você pode fechar os olhos agora, começar a falar com Jesus. Jesus vai visitar o seu coração. Deus o Pai vai falar com você. Você pode estar indo para o trabalho, no seu carro, você pode estar no trabalho, você pode estar na faculdade, você pode estar na sua casa, você pode estar onde você quiser. Você tem acesso ao Pai. Isso é maravilhoso. E aí a gente volta naquela parábola que você já conhece. Eu não vou ler por causa do tempo. A galera do louvor já pode até subir. Mas olha só. A parábola do filho pródigo. Você conhece a parábola? Tem 2 filhos. Ele sai de casa, rebeldão. Pai, eu quero a minha parte da herança. Pega a grana dele, sai, gasta com tudo, arrebenta. Balada, cachaça, mulherada, prostituição. Gasta tudo, perde o dinheiro, uma fome vem sobre a terra, ele fica miserável, começa a trabalhar numa fazenda de porco. E aí a gente fala que ele estava comendo a comida dos porcos, mas se você for ler Lucas capítulo 15 e prestar atenção, você vai ver que a Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos, mas que ele não podia. O dono daquelas terras não deixava ele comer. Olha só o estado que esse garoto chegou. Por quê? Porque ele não enxergava o pai como pai. Ele enxergava o pai somente com aquilo que o pai podia dar. Então ele pegou a parte dele e foi embora. Agora, é fácil identificar o filho mais novo. Nas nossas vidas, no nosso tempo. É fácil saber quando alguém está tendo comportamento de filho mais novo. Quando alguém decide viver da sua forma, do seu jeito, sai por aí arrebentando com tudo, a gente sabe. O cara se rebelou contra Deus, então pronto, é o filho mais novo. É fácil identificar. Difícil é identificar o comportamento do filho mais velho, porque muitas vezes o comportamento do filho mais velho é o nosso comportamento. Porque o filho mais velho não saiu da casa do pai. Mas o filho mais velho, dentro da casa do pai, ele não enxergava o pai como pai, ele enxergava o pai como patrão. E aí quando o filho pródigo volta, e o pai corre para receber o filho, e abraça o filho, e troca a roupa do filho, e dá um anel para o menino, e faz uma festa, mata o novilho, churrascão, chama todo mundo. O garoto que não saiu de casa, vê o filho, e ele fica muito irado. E aí, ele chega no pai, e ele fala, eu estou aqui, eu estou trabalhando aqui, olha o que a palavra de Deus diz, eu trabalho para o Senhor como um escravo, e você nunca me deu nada para comemorar com os meus amigos. E aí, esse seu filho, que gastou dinheiro com prostituição, com droga, com bebida, com balada, ele volta, e o Senhor recebe ele? Presta atenção, os dois não estavam entendendo que era o pai. E você sabe que na parábola, o pai representa Deus. Agora, o filho mais velho, ele estava dentro da casa do pai, ele estava trabalhando na casa do pai, mas ele não estava enxergando o pai, ele estava enxergando um patrão, e ele se sentia um escravo, ele não se sentia livre, ele não comemora a salvação do filho perdido, ele fica irado. Enquanto um se relacionava com o pai somente por aquilo que ele queria dar, e quando ele pegou a parte dele ele saiu fora, o outro tinha um relacionamento completamente quebrado e achava que ele era escravo do próprio pai. Meu filho, em nome de Jesus, às vezes você está dentro da casa do pai, às vezes você não pisou fora mais, mas você está aqui dentro da igreja e você não está enxergando Deus como pai. Você está se sentindo um escravo, está se sentindo preso. Aí você começa a fazer as coisas e tudo é um fardo, tudo é pesado.
e não consegue criar uma atmosfera de adoração na sua casa. E quando as coisas da igreja estão acontecendo, e está todo mundo celebrando, parece que você não consegue fazer parte, não consegue celebrar junto, não consegue vibrar com aquilo que Deus está fazendo. Mas nessa noite, Deus quer transformar o seu coração. Nessa noite Deus quer mudar isso aí. E Deus quer fazer com que você compreenda o amor dEle para com a sua vida. Porque Deus te ama muito. E você é sim precioso, você é sim amado. E Deus tem o desejo sim de se relacionar com você. Deus é o Pai de amor, Deus é o Deus que, Ele é o Deus de relacionamento. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Deus vem até nós, Deus fala conosco, Deus quer falar com você. E aí você entende o amor do Pai, porque Deus não poupou, presta atenção, Deus não poupou o seu único filho por amor a você. E por causa dos meus pecados, dos seus pecados, Deus esmagou o seu filho na cruz para que a gente fosse salvo. Por causa daquilo que a gente fez, por causa daquilo que nós fazemos, Deus não poupou o Senhor Jesus. Deus tirou o Senhor Jesus Cristo da glória do céu, enviou o Senhor Jesus Cristo para ser semelhante à criação, e Ele enviou Jesus, Ele esmagou Jesus, Jesus foi humilhado na terra, por amor a mim e por amor a você. Esse é o verdadeiro Pai de amor. Então, ao contrário de qualquer imagem que você tenha de Deus, ou de um pai que vacila com você, de um pai que falha com você, de um pai que te humilha, deixa eu te falar uma coisa, Deus te ama. E Ele te ama muito para deixar você nesse estado que você está. É por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus. E Ele sabia que Jesus ia vencer a morte. Ele sabia que Jesus Cristo ia ressuscitar. É por isso que Ele enviou Jesus. É por isso que Ele não poupou Jesus. E hoje existe esperança de vida eterna para nós, por causa do amor do Pai e do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse sacrifício, esse caminho aberto, ele está aberto para você nessa noite. Desfruta disso, meu irmão. Desfruta do direito de ser chamado filho. Sabe uma coisa que filho tem? Filho tem herança. Filho tem herança. E a Bíblia diz que por causa de Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros dele. Você agora recebe a herança da vida eterna. Filho tem herança. Então quer dizer, a gente estava devendo para Deus por causa dos nossos pecados. A gente estava afundado no nosso pecado. Jesus nos tira do nosso pecado, nos dá dons espirituais, paga a nossa dívida e ainda nos dá uma herança. Isso é maravilhoso. Esse é o Pai verdadeiro. Esse é o bom Pai. Meu irmão, está na hora de você trocar a lente e parar de enxergar Deus como alguém que está te acusando, te oprimindo. Deus não oprime ninguém. Deus te chama. E Deus está falando, se você quiser, o caminho está aberto. Se você quiser, existe salvação. Se você quiser, existe graça. Se você quiser, existe favor. Se você quiser, existe amor. Se você quiser, você pode experimentar do amor do Pai que não falha. Se você quiser, Deus pode curar as suas feridas. Se você quiser, Deus pode curar as suas emoções. Deus pode te transformar. Deus pode te restaurar. Deus pode te fazer ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. E Deus quer fazer isso. A pergunta é, você quer? A parábola do filho pródigo, ela termina meio sem final. E ela termina meio sem final de propósito. Porque Jesus queria exatamente causar esse impacto naqueles que estavam ouvindo e em nós. Qual vai ser a nossa reação, resposta ao chamado do Pai? Porque o Pai conversa com o filho, mas a gente não sabe se o filho entrou na festa, se o filho ficou do lado de fora. A história para por ali. Sabe por quê? Porque é o convite que Deus está fazendo para você nessa noite. Você vai vir participar da festa? Você vai vir se relacionar com o Pai, ou você vai continuar do lado de fora? Esse é o convite, esse é o chamado que Deus, o Pai eterno, está fazendo para nós nessa noite. Fique em pé no seu lugar.